O Bitcoin segue o seu caminho acima da nuvem de Ichimoku, o que me mantém extremamente positivo para nossa tendência de longo prazo. Mas hoje eu não vou comentar sobre ações de preço especificamente, e sim revelar como que eu monto a minha nuvem de Ichimoku, quais são as configurações que eu utilizo para setar ela e por que eu as uso dessa forma para tentar obter mais êxito no mercado de criptomoedas. Se você ficou interessado e quer aprender um pouco mais sobre essa nuvem maravilhosa, segura a vinheta e vamos nessa! Bom, família, agora sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Eu me chamo Mário, se você não me conhece, e é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Como praxe, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você gosta. E fora isso, você vai ficar por dentro dos nossos conteúdos diários, que no caso são 2 vídeos todo dia, com informações que você não vai querer perder. Nós temos também nas nossas descrições dos vídeos inúmeros benefícios para você, incluindo criação de conta na Binance com desconto, 15% de desconto para sua Trezor, link do nosso Telegram, clube de membros, muita, mas muita coisa mesmo. Então depois dá uma conferida. Agora, antes de entrar propriamente no conteúdo prometido para esse vídeo, eu queria só ressaltar que mesmo que aos trancos e barrancos, a gente segue subindo a quantidade de dinheiro nesse mercado. Semana passada a gente estava com 1,9 trilhões, hoje já são quase 2,10 trilhões. Então eu entendo que às vezes seja difícil você visualizar aonde está entrando dinheiro, porque afinal são quase 11.500 criptoativos nesse mercado. Fora isso, você tem, por exemplo, as NFT Arts, que estão explodindo, tendo como um exemplo muito interessante a coleção do CryptoPunks, que constantemente sobe o seu preço de piso, ou seja, o preço mais barato do ativo mais barato de sua coleção, que hoje passa de 100 Ethereums. Então, acredite, por mais que você não esteja vendo, está entrando muito dinheiro ainda nesse mercado e, para mim, é só o começo. Agora vamos falar de nuvem de Ichimoku. A nuvem de Ichimoku é uma das descobertas mais maravilhosas que eu pude fazer no mercado de criptomoedas. Para introduzir esse assunto para vocês, eu consegui achar uma matéria bem legal na Bybit, que na época que eu estudei nuvem de Ichimoku ainda não existia. Pode ver que ela é bem recente, do dia 30 de abril de 2021, e eu achei isso, além de muito positivo, um fato interessante, que demonstra também que as pessoas têm tido interesse para o uso desse indicador. Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto, que é por que muitas pessoas utilizarem um indicador específico, como por exemplo a Fibonacci, é positivo para você que também sabe usar esse indicador. Como diz aqui logo no início, a nuvem de Ichimoku ela parece ser muito sofisticada. Essa também foi a minha primeira impressão, mas depois que você aprende a fazer a leitura dela, se torna muito mais fácil entender o que está acontecendo no mercado. Pelo menos essa é a minha opinião. Bom, a nuvem de Ichimoku, também conhecida como Ichimoku Kinko Ryu, é uma combinação de indicadores técnicos, especialmente em níveis de suporte e resistência, que revelam força geral e direção no mercado de criptografia. Basicamente, a Ichimoku ela é um indicador de tendência. Por isso que eu gosto muito de utilizar ela para tendências especificamente de médio e longo prazo. E a gente vai entender já por que especificamente a minha configuração de Ichimoku faz com que essa leitura fique ainda menos ruidosa. Para fechar essa introdução, a nuvem de Ichimoku funciona traçando várias médias nos gráficos. Em seguida, ela usa esses números para criar uma nuvem que prevê onde o preço de uma criptomoeda pode encontrar suporte ou resistência no futuro. Ao dominar a nuvem de Ichimoku, você pode facilmente tomar decisões de alta probabilidade sem gastar a maior parte do tempo analisando gráficos de exibição de negociação. Então, voltando aqui para a plataforma do meu TradingView, como vocês podem ver e como vocês já observaram em muitos dos meus vídeos, eu não costumo usar vários indicadores juntos com a Ichimoku, mesmo que, às vezes, eu utilize mais 1 ou 2 indicadores para dar uma sustentação maior ao meu pensamento e, consequentemente, diminuir o risco da minha tomada de decisão. Mas como esse artigo aponta muito bem, só a nuvem de Ichimoku vai te dar uma noção muito boa do que está acontecendo no mercado naquele momento, de qual é, de fato, a tendência do mercado naquele momento. Então agora a gente vai dar início à introdução dos principais elementos da nuvem. E quais seriam eles? O primeiro, eu poderia dizer que
que é a própria nuvem, que é composta de duas linhas de médias também, que vão mostrar, dependendo da cor, qual é o espírito, qual é o humor do mercado. Você tem também como outro elemento extremamente importante, que é a linha atrasada ou Chico Span da Ishimoku. E você tem também, não menos importante, a linha de média rápida e a linha de média base, que são conhecidas respectivamente por Tenkan-sen e Kijun-sen. Agora, vamos voltar rapidinho para a matéria para vocês entenderem tecnicamente o que cada uma dessas coisas quer dizer. A nuvem de Ishimoku conta com indicadores de atraso e de avanço para exibir dados. Os gráficos no sistema Ishimoku são compostos de 5 componentes ou linhas principais: linha base, linha de conversão, extensão de atraso, extensão A e extensão B. Linha de base. A linha Kijun-sen, ou linha de base, é o ponto médio dos últimos 26 castiçais. Essa linha é calculada usando a seguinte fórmula: máxima de 26 períodos mais mínimo de 26 períodos divididos por 2. Já a Tenkan-sen, ou linha rápida, como eu chamo, é uma lógica muito semelhante, mas a diferença é que pega uma quantidade de períodos menor, e por isso que ela, consequentemente, independente da configuração que você utilize, seja a tradicional, seja na minha, é uma linha que vai, por exemplo, oferecer um suporte ou uma resistência menor do que a linha base, Kijun-sen, que tem uma consistência maior de dados históricos em termos de informação gráfica. Passando agora para a linha de atraso, ou Chico Span, é o preço de fechamento do período atual. Como o nome sugere, o período de atraso fica atrás do preço e é projetado 26 períodos no passado. Isso na configuração tradicional, tá? Só reforçando que aqui, por enquanto, a gente está falando da Ishimoku padrão. Já a Senko Span A, ou Leading Span A, forma um dos limites da nuvem. Essa linha representa o ponto médio, ou média móvel, da linha de base e da linha de conversão, plotados 26 períodos no futuro. O Leading Span A é o limite nuvem que se move mais rápido e é calculado usando a fórmula da linha de conversão mais a linha base, que no caso, como vocês viram, seriam a Tenkan-sen e a Kijun-sen divididos por 2. Já a Second Span B, ou Leading Span B, forma o segundo limite da nuvem e é o ponto médio das últimas 52 barras de preço, ou média móvel de 52 períodos. Ela é calculada usando a máxima de 52 períodos mais a mínima de 52 períodos divididos por 2. Seguindo um pouco à frente, como interpretar a nuvem de Ishimoku? Embora a nuvem de Ishimoku envolva 5 linhas diferentes, a leitura do gráfico é relativamente fácil. Para interpretar a nuvem de Ishimoku, começando identificando a Leading Span A, Leading Span B, depois de identificar, sombreia a nuvem. Aqui no caso, o próprio indicador no TradingView já cria essa nuvem para você de acordo com as configurações. Se o intervalo principal A estiver abaixo do intervalo principal B, a criptomoeda está se movendo em uma direção negativa e a nuvem deve estar sombreada em vermelho, exatamente da forma que estamos vendo aqui nesse momento no gráfico do Bitcoin. Por outro lado, se o Leading Span A estiver acima do Leading Span B, é uma indicação de que o preço do ativo criptográfico está ganhando impulso, portanto deve sombrear a nuvem de verde. Agora, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, para a gente aplicar esses conhecimentos que a gente aprendeu, a gente pode observar que, por mais que a gente tenha 3 indícios muito positivos e bullish, de fato, a nuvem avermelhada dá confluência ao pensamento de que a gente possa sim, antes de romper as últimas altas históricas, buscar uma correção um pouco maior, que, na minha opinião, seria apenas um reabastecimento de combustível, digamos assim, para que a gente possa alçar voos maiores. Então é legal também prestar atenção nessas questões. Mas, por outro lado, você tem a Chico Span, que é a linha atrasada acima do gráfico de velas, e aí pode anotar, linha atrasada acima do gráfico de velas, positivo, tendência de alta. Quando ela está abaixo, é negativo. Outro ponto positivo que temos agora que você pode anotar, o famoso cruzamento TK, que é o quê? É o cruzamento da Tenkan-sen pela Kijun-sen, que é exatamente o que a gente observou aqui no dia 9 de agosto, e desde então a gente segue essa tendência bullish. E, por fim, outro ponto muito positivo, apesar da nuvem estar avermelhada, é o fato de que, por conta desse movimento aqui, da continuidade desse movimento, a gente conseguiu, pelo menos temporariamente, manter o gráfico de velas acima da nuvem. E, se ele está acima da nuvem, essa nuvem ela vai oferecer suporte ou resistência, no caso, suporte aqui, para a nossa ação de preço. Lembrando também que a grossura da nuvem também
também influencia no quão forte ou fraco será esse suporte ou resistência. Agora começa a ficar mais interessante ainda. Depois de 3 décadas em pesquisas e teste, Goichi Rousada, que é o nome aí do criador, um salve para ele, o inventor da nuvem de Shimoku, decidiu que a configuração 92652 tem os melhores resultados. Antigamente, a programação de negócios japoneses incluía sábados. O número 9, portanto, representou uma semana e meia e os números 26 e 52 representaram 1 e 2 meses, respectivamente. No entanto, para os mercados de criptomoedas, os comerciantes ajustam a configuração do Ishimoku para refletir os mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As configurações, portanto, mudam de 92652 para 103660. Alguns traders também ajustam as configurações para 2060-120, que é o meu caso, em uma tentativa de minimizar os sinais fracos. O que isso significa? Isso significa que eu, na maioria das vezes, analiso o gráfico diário, mas a minha nuvem ela está me dando o dobro de visualização daquele período que eu estou utilizando. Então, se o meu gráfico está no diário, a minha nuvem está no diário mais um dia, ou seja, 2 dias à frente. Ela pega uma base de dados referente a um período maior do que eu estou analisando naquele momento. Mas isso faz com que, particularmente, eu tenha uma visibilidade, uma visualização do gráfico muito menos ruidosa em relação a movimentos que, na verdade, são fakes. Mesmo assim, o debate ainda está em andamento para saber se é eficiente modificar as configurações. Enquanto alguns traders estão convencidos que é vital editar as configurações de Ishimoku, outros estão preocupados que o ajuste às configurações irá perturbar o equilíbrio do sistema do Ishimoku, produzindo muitos sinais inválidos. Em relação a esse ponto, eu gostaria de dizer o seguinte: não existe o lado errado, não existe a configuração errada. Existe o que dá certo para você, existe o que de fato te traz lucros, te traz bons resultados. Tem um trader muito tradicional que eu conheço chamado Chaos Trader 63, que é um coroa que trada no mercado de criptomoedas e ele usa a Ishimoku padrão. Só que ele usa a Ishimoku padrão com sustentação de análise de fractais e outros indicadores e ferramentas que eu, particularmente, visualizando nessa configuração aqui, achei muito menos necessário por conta da diminuição do ruído e, para mim, a visualização dos sinais de confirmação de tendência são muito mais claros. Agora, a gente vai pegar essa configuração aqui, 2060-120, e transportar para a configuração da Ishimoku. Basta você clicar nessa roldaninha aqui de configurações, vai abrir essa tabela para você inserir os seus valores. No caso, quando você abrir no seu TradingView, estarão aqui os valores padrões. E, como eu já disse para vocês, além de ajustar para o mercado de criptomoedas, eu gosto de dobrar os valores por essa questão de diminuição de ruídos. O único valor que eu não dobro é esse último aqui, o displacement da nuvem, que se você for ver, se eu botar 60 aqui, a gente vai ter uma nuvem projetada mais à frente. É aquela questão que eu falei de períodos. Apesar de estar no período diário, eu consigo ver o dobro na minha frente. Mas para esse caso específico, nessa configuração específica, eu não dobro. Eu gosto de ver uma nuvem não tão à frente e por isso é a única configuração que eu não dobro, mas isso não traz ruído nenhum para minha análise, também não prejudica em nada a nuvem de Ishimoku. Realmente, aí é o momento de você testar e identificar o que dá mais certo para você, para sua análise. Para fechar agora rapidamente, só vou mostrar sinais em momentos históricos em que a Ishimoku indicou, por exemplo, uma pernada de alta e você não sabia dessas informações nesse vídeo, mas agora você sabe. Então, se você visualizar aqui no gráfico, dia 20 de outubro de 2020, você teve o cruzamento da média rápida pela média base, o gráfico de velas acima da nuvem e a Chico Span linha atrasada acima do gráfico de velas. Obviamente, isso não foi uma coisa que aconteceu em 2, 3, 4 dias, mas se você for observar o movimento completo, olha que coisa maravilhosa desde o dia 20 de outubro. Se você tivesse percebido o que a Ishimoku estava te falando, você teria pego
todo esse movimento contínuo. E aí, lembrando, isso não é uma subida em linha reta. Em alguns momentos você vai ter correções drásticas de preço, 10, 15, 20, 30, 40%. Mas, enquanto os indícios, enquanto a Ishimoku estiver te dizendo que o cenário é bullish, bom, eu particularmente costumo acreditar. Indo agora, por exemplo, da nossa última grande correção lá em maio, a Ishimoku também apontou de certa forma logo no bull trap, que foi uma fake recuperação que a gente teve. Então a gente teve essa correção de 64 mil dólares chegando até 47 mil dólares e logo em seguida a gente teve essa fake recuperação batendo quase 60 mil dólares. Mas nesse momento, alguns dias antes da gente bater 60 mil dólares, a gente teve um cruzamento TK aqui, mais um TK bearish. Por quê? Porque a linha de média rápida passou para baixo da linha de média base, a linha vermelha. E por isso, isso aqui é um indício de perda de força momentânea. Estranhamente ou curiosamente, muito pouco tempo depois desse cruzamento, a gente encontrou o gráfico de velas atravessando a nuvem e nesse momento aqui já era um Deus nos acuda. Mas era só você estar atento a esse cruzamento, perda de força da linha atrasada, Chico Span, que estava acima do gráfico de vela, mas já tinha mostrado a perda de força, partindo para baixo do gráfico de velas. Então, quando você tem esses dois pontos, é um momento de muito alerta. É um momento, possivelmente, de você, pelo menos, realizar parte do seu lucro. Se você for uma pessoa relativamente conservadora, né? Não tão adepta de risco assim, por exemplo, porque, repito, não foi esse movimento de correção que estragou a nossa bull run. Isso, na verdade, é um respiro. Óbvio, tem todas as questões de teorias de manipulação do preço da teoria de Wyckoff, mas mesmo assim, isso aqui não estraga a beleza do ativo, principalmente no caso do Bitcoin. Então, mesmo que eu tivesse comprado a 60 mil dólares e não tivesse desfeito nada da minha posição para retirada de lucros ou alguma coisa do gênero, eu teria rodado todo esse processo e sim, é um momento de resiliência, é um momento de esquecer aquilo que está acontecendo, não prestar atenção nas notícias que estão saindo e às vezes é o melhor que você pode fazer. O melhor que você pode fazer, às vezes, é não fazer nada. E agora, indo para o exemplo atual, o nosso momento atual de mercado, como eu disse no início do vídeo, a gente tem uma Chico Span, uma linha atrasada acima do gráfico de velas, a gráfico de velas usando a nuvem de Ishimoku como suporte 1, 2, 3 vezes e a gente teve também no dia 9 de agosto o cruzamento TK, que é um cruzamento extremamente bullish, quando a linha azul, a linha de média rápida, cruza para cima da linha de média vermelha. Então, resumindo, nesse momento do mercado, a única coisa que me deixa relativamente receoso no curto prazo, tá? Sigo extremamente otimista. Não me interpretem mal e muitas das vezes também interpretam mal o Rodrigo. Quando ele fala que a gente vai ter uma correção, você tem que prestar atenção em que tempo gráfico ele está falando. Se ele está no gráfico de 1 hora, 4 horas. Então, atentem a isso, tá? Pro curto prazo, eu acho que a gente pode ter eventualmente sim uma correçãozinha um pouco maior, testar um nível de suporte um pouco abaixo, entrar na nuvem de novo para depois sair definitivamente. E o que seria muito interessante, que está faltando no gráfico aqui, para que de fato o Bitcoin volte a buscar patamares maiores de preços, é o volume. E é o indicador de volume que para mim vai fazer a diferença na hora que ele entrar em cena e aí sim a gente vai perceber. Se a gente tiver um volume de compra muito significativo, a gente vai buscar romper patamares anteriormente já atingidos, mas que há pouco tempo atrás eram inimagináveis, 50 mil dólares, 55 mil dólares. Agora, se a gente tiver um volume muito grande de venda, a gente vai fazer esse mesmo movimento contrário, dando um respiro momentâneo, mas isso não abala a minha fé. Inclusive, em relação à observação de volume, eu queria mandar um abraço para o Tiagão da 360, que me encontrou num evento de confraternização, a gente trocou uma ideia e é sempre legal, eu gosto muito desse carinho que vocês dão pra gente. Então já fica aqui o meu muito obrigado por todo esse suporte, carinho, apoio e tudo que vocês da nossa comunidade, da nossa família Liga Cripto dão pra gente. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou deixar o link aqui em cima de um outro vídeo que eu já tinha comentado sobre nuvem de Ishimoku, de uma outra forma, talvez mais devagar, talvez até um pouquinho mais didática em certos pontos, mas fica
fica aqui o complemento para caso você precise ou tenha sentido necessidade de mais alguns comentários. No mais, só queria agradecer de coração a sua audiência. Se você puder deixar o seu like, eu serei eternamente grato. E fica aqui o meu enorme abraço para todos vocês. Excelente semana e valeu!